de joelhos prostrados antes de eu falar com Deus. Na verdade, o que contamina o nosso coração, como o próprio Jesus nos fala nesses versículos a qual nós lemos, é o que contamina o homem, não é aquilo que entra, porque aquilo que vai entrar em nossa vida, pelo aquilo que nós nos alimentamos, Jesus é claro em dizer que isso vai para o nosso estômago e dentre alguns dias vai ser eliminado aquilo que não serve. Mas o que verdadeiramente contamina o homem é aquilo que está dentro do nosso coração e sai pelas nossas bocas. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. Quero falar para vocês uma das coisas que contamina o nosso coração. Diga comigo: a voz do povo não é a voz de Deus. Mais uma vez, a voz do povo não é a voz de Deus. E eu quero que você preste bem atenção nesse ditado, que é muito popular em nosso meio. A voz do povo é a voz de Deus. Eu acredito que no Equador também fala assim. A voz do povo é a voz de Deus. Em Cuba também falam assim, a voz do povo não é a voz de Deus. Cuba é diferente. Mas em muitos lugares, nós já ouvimos, nós com certeza já até falamos esse ditado popular, que a voz do povo é a voz de Deus. E nós vemos claramente nesses versículos que a voz do povo, ela não é a voz de Deus. Pode até ser que exista concordância em alguns aspectos, em alguma natureza, que a voz do povo seja semelhante à voz de Deus. Mas nunca que a voz do povo é a voz de Deus. Porque nós vemos claramente, quando nós lemos esse versículo, que o povo era aquele que o acusava. O povo era aquele que, o povo sempre estava prestes a tomar atitudes sem antes consultar a Deus. Nós vemos isso claramente quando a prostituta ia ser apedrejada, e antes de ser apedrejada, permitiram com que Jesus tivesse o acesso a esse julgamento. E se não fosse Jesus naquele momento, a voz do povo era apedrejar aquela mulher até a morte, porque assim dizia a lei. Se não fosse Jesus nesse tempo, onde os discípulos se alimentaram sem lavar-se as mãos, eles já estavam prestes a ser julgados, porque a voz do povo era que estava mal diante dos olhos dos homens e diante dos olhos de Deus. Estava mal ao coração dos homens, não estava mal ao coração de Deus. Então a voz do povo, ela não é a voz de Deus. Coloca no verso 17 para mim, Lucas, por favor. Diz assim: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Porque com certeza, meus irmãos, os discípulos tinham a mesma mentalidade com aquele povo. E começaram talvez a perguntar a Jesus: Senhor, mas espera aí, se lá existe uma lei dizendo que sim, e o Senhor faz uma parábola dessa, que aos meus olhos e ao meu entendimento não está difícil de entender. Eu não sei qual foi a maneira a qual Jesus fala, ou qual foi a maneira dessa parábola ser expressada, que também deixou os discípulos confusos. E aonde Jesus, ele chega com os seus 12 e fala realmente que aquilo que contamina não é aquilo que vai entrar sobre a sua vida, não é aquilo que você vai se alimentar ou como você vai se alimentar, mas a partir do momento que você permite com que saia de dentro de você, que vai contaminar as pessoas, vai contaminar você que já está contaminado, e vai contaminar as pessoas que estão ao seu lado. A segunda coisa que nós devemos extrair e arrancar da nossa vida é o vinho velho. São as teologias obsoletas. Coloca no 18 para mim, Lucão, por favor.
Ele diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Enquanto nós nos livramos desses conceitos abrogados por Jesus, e se formos religiosos, nós não vamos conseguir entender o que Jesus está falando. Esses discípulos, embora eles estavam com o melhor mestre, com o melhor pastor, com Jesus ali, eles ainda estavam sendo religiosos, e as suas mentes não estavam abertas para entender aquilo que Jesus queria mostrar para eles. Coloca para mim, Lucão, Gálatas, capítulo 3, verso 24 e 25. Diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Procura para mim, Lucão, eu esqueci de ver com você aí, aonde existe a palavra aio, A-I-O, por favor. Por que eu falo que nós devemos deixar as teologias obsoletas? Porque Jesus estava querendo dizer que até o momento que ele estava ali, existia uma lei a ser cumprida. A hora que você achar, você me fala aí, Lucas. Achou? Não ainda? E para que servia a lei? E por que eu falei sobre o vinho velho? O vinho velho, ele é exatamente o aio. O aio, para que nós possamos entender mais ou menos. Sabe, hoje existe muito a van escolar. A van escolar chega até a sua casa. Ela tem hoje chamam de tio e tia, né? O tio da van, a tia da van. E ela vai lá, pega o seu filho ou a sua filha, coloca na van e leva até a escola. É assim ou não é? Sim? Estão comigo? Então eles vão lá, pegam a criança, colocam na van e levam até a escola. O aio que a Bíblia refere é justamente esse tio. Achou? Não. O aio é justamente esse tio da van. Ele só tem uma finalidade. Cadê? Agora sim. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio, ele só tem uma finalidade. O aio é a lei. E ele só tem uma finalidade, que é levar